Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Reator Cultural. Eu sou o Guilherme, mais conhecido como Guizão. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, se puder deixa o like, mais tarde comenta também para falar o que achou do vídeo. Você já sonhou com um rei que governa o sono e anda entre deuses, demônios e memórias esquecidas? Hoje vamos explorar Sandman, a obra-prima de Neil Gaiman, que transcende quadrinhos desafiando o tempo, a lógica e até a própria morte. Seja você geek, cinéfilo, leitor voraz ou curioso pelo espiritual e o filosófico, esse vídeo é pra você. Lançado entre 89 e 96 pela linha Vertigo da DC Comics, The Sandman surge no final dos anos 80 em meio a uma revolução criativa nos quadrinhos. A série é uma mistura de literatura, horror gótico, mitologia, psicologia e também eventos reais. Nos anos 20 ocorreram uma série de eventos de uma encefalia letárgica, que é mais conhecido como a doença do sono. Muitas pessoas ficaram em estado de coma, sem movimentos, sem falas, sem nada. E esses eventos foi o que inspirou a história do primeiro arco do quadrinho, que é quando o sono é aprisionado e, ao mesmo tempo, no final dos anos 20, todo mundo fica aprisionado também no sono. E para contar essa história, foram chamados muitos artistas, então cada arco dela é visualmente distinto. Os artistas variam e isso não é por acaso. A arte de Sandman ela é fluida e mutável como os próprios sonhos. Dave McKean ele conseguiu criar capas que pareciam instalações artísticas. E o Gaiman escreve como quem conjura, com referências literárias, um ritmo poético e um cuidado com a palavra que lembra mais Borges ou Shakespeare que os roteiros padrões de HQs. E agora que você está ouvindo a gente falar tanto de sonho, nosso sonho é que você deixe seu like para poder ajudar o nosso canal. Se você puder se inscrever também, compartilhar o vídeo e ativar o sininho, que a gente tá tentando melhorar sempre e cada dia mais. Que nem olha essa abertura que o André fez, ficou parecido com a da série. A gente também tá com o Instagram, que nós vamos deixar o endereço aqui. Se vocês puderem se inscrever, vai ajudar a gente demais a continuar o nosso projeto e poder trazer vídeos melhores também para vocês. E Sandman ela é uma obra bem diferente também, porque dentro do gibi, quando você vai lendo ele, o gibi também tem uma trilha sonora. E isso influencia muito na história, porque as músicas que eles escolheram para colocar combinam muito. Tem a The Chordettes, que canta Mr. Sandman, que é muito famosa essa música desde os anos 50 ou 40, eu não sei exatamente de quando ela veio. Também toca Venus in Furs, que é do The Velvet Underground. E essa música combina muito com a história, porque Venus in Furs, que seria a Vênus das Peles, é um livro do Jean Mazoch. E quem que é o Jean Mazoch? É o cara que inventou a expressão do masoquismo. Então, quando essa música toca numa boate que é dentro de uma reunião de serial killers, essa música ela entra num contraste muito perfeito com o resto da história. Além de ter várias outras músicas também, que nenhuma das que eu mais gostei, que eu nunca tinha ouvido e ouvi pela primeira vez no quadrinho, é uma que chama... Como que ela chama mesmo? Dream Lover, do Bob Darin. Então, enquanto passa a obra, tem muita coisa musical. Tem também a Hurry Through the Grapevine, que é do Marvin Gaye, que aparece na trilha novamente do quadrinho. Além de muitas outras coisas também que envolvem a música, por exemplo, o visual do Lucifer, ele é baseado no David Bowie. A Delírio não é confirmado, mas ela é igualzinho a Tori Amos, e na época a Tori Amos e o Neil Gaiman eles eram muito amigos, então dá pra notar uma bela semelhança. E também não dá pra deixar de falar do sonho. Muita gente acha que o sonho é baseado no Robert Smith do The Cure, só que ele não é baseado no Robert Smith, ele é baseado no guitarrista do Bauhaus. Morpheus, ou sonho, ele é um dos perpétuos. Entidades arquetípicas que representam forças essenciais. Destino, morte, destruição, desejo, desespero e delírio. E ele fica no sonhar, que é o seu reino, onde todas as histórias nascem e morrem lá. Mas o Sandman não é só sobre fantasia. Sandman é sobre amadurecimento, é sobre a mudança, é sobre orgulho. O personagem, ele aprende e às vezes ele sofre com isso, deixa ele muito mais humano do que aquela entidade cósmica que a gente vê. Neil Gaiman, então, um jovem escritor britânico, propôs uma coisa: transformar o conceito antigo de um herói dos sonhos da DC em uma fábula sombria, lírica e filosófica. Foi proposto um fim para o antigo personagem da DC Comics e em meio a um reboot do seu universo, que seria pegar os Sandmans antigos, que já tinham existido 2 Sandmans até chegar aos anos 80. Um que chamava Wesley Dodds, que era dos anos 30 e 40, que ele foi da época do começo dos quadrinhos, e nos anos 60 começou a ter uma repaginada desse próprio Sandman, transformando ele mais em um super-herói. Aí ele ficou mais parecido com aqueles heróis da Marvel, dos Vingadores, dessas partes assim. E pra pegar e conseguir encaixar isso tudo, pra pegar e fazer como se o Morpheus fosse o único perpétuo que tem, a única encarnação do Sandman que surgiu,
ele coloca os dois na história e ainda ele consegue dar um fim pra eles, como se o Morpheus fosse se tornar o único sonho que existe lá. Então, tipo, ele foi muito genial criando Sandman dessa forma. O Gaiman mescla mitologias grega, nórdica, bíblica e africana com criações próprias. O Sandman conversa com Caim e Abel, depois ele vai lá e encontra o Lúcifer. Ele visita tanto o inferno quanto o Éden, mas a história não se trata de religião, e sim da busca pelo sentido da identidade, da dor de existir. É uma obra que discute livre-arbítrio, moralidade e até questões de gênero. Por exemplo, o Desejo, ele é um personagem andrógena e não binário nos anos 90. E o que é estranho também, tipo, virar e falar da parte musical, é que o Brian Molko, o vocalista do Placebo, no começo da carreira ele lembra muito Desejo, sendo que o Placebo chegou. Então eu acredito que ele possa ter se inspirado bastante no Desejo no Sandman também. Mas talvez uma das representações mais sensíveis que tem na obra inteira seja a da Wanda. Ela é uma mulher trans que aparece no arco Um Jogo de Você. A Wanda ela é tratada com muito respeito e profundidade emocional. E o Sandman acolhe a fluidez do ser e nos faz questionar se o que somos está definido. Mesmo sendo uma obra de décadas atrás, o Sandman parece que foi escrito para os dias de hoje. Questiona a autoridade, denuncia opressões e expõe feridas da alma humana. Vemos nessa obra a jornada de um ser que ele aparenta ser uma entidade superior e mais antiga até que o próprio Criador, mas um ser que reflete os mesmos problemas e vícios da humanidade que ele julga inferior. E na sua jornada ele se inspira nos próprios seres humanos e na fragilidade do ego, muitos deles oprimidos em alguns contextos para se ressignificar. Sua abordagem inclusiva sobre gênero, sexualidade e identidade ecoa debates contemporâneos e é por isso que ela segue tão viva até hoje, o que é uma enorme contradição. Recentemente, Gaiman foi acusado de assédio sexual por ex-funcionários, incluindo uma babá, e isso levou a debates muito importantes. Separar a obra do autor é sempre delicado, e é que mais do que nunca a gente precisa ouvir as vítimas, refletir sobre o poder e responsabilização no meio do mundo artístico. Mesmo eu amando muito a série, ficando triste com o que a Netflix fez com a série, eu odeio o Neil Gaiman pra sempre. Tô com um certo ódio dele, muito mais do que qualquer outra coisa, porque além dele ter feito tudo isso, dele passar uma imagem do que ele não é, parece que a história dentro do Sandman meio que repetiu ou passou pra ele na realidade, porque a mãe do Sandman nos quadrinhos, que é a Calliope, ela é uma musa, tem uma história que inclusive eu acho que é o 11º ou 12º episódio da primeira temporada, que um escritor falido vai lá e acha ela, e aprisiona a Calliope no porão, e assim que ele aprisiona ela no porão, ele começa a ela para conseguir ter a sua inspiração, assim ele consegue virar um grande escritor, sendo que o Neil Gaiman praticamente faz quase a mesma coisa, ela não dá inspiração para ele, mas a situação dele de poder fez ele acreditar que ele podia abusar de pessoas só pelo que ele tem, e ele não deveria sair livre disso. Ele precisa realmente ser responsabilizado pelas coisas que ele fez, porque é muito pesado. A primeira temporada da série de Sandman na Netflix adaptou os dois arcos, Prelúdios e Noturnos, e A Casa das Bonecas. Vemos Morpheus escapar do seu cativeiro, a achar seus artefatos e lutar contra demônios. E enfrentar pesadelos rebeldes, que nem o Corinthians. E as maiores diferenças estão no ritmo, mais acessível e em pequenas alterações modernas, a fim de trazer representatividade, trocando a etnia e o gênero de alguns personagens, como a Johanna Constantine, Luciene, a Morte e o Destino. Agora, quanto a essa segunda temporada que saiu, como ela foi cancelada por causa de tudo que o Neil Gaiman fez, ela ficou muito embaralhada, então muitos personagens que eram realmente importantes para a história sumiu e 2.000 páginas foi tudo adaptado em 11 episódios, o que deixou a história tudo mastigada. Algumas partes quando eles fizeram lá ficaram muito boas, que nem quando eles adaptam o arco do Orfeu, a canção do Orfeu, que é a metade do episódio 5 pra frente até o final do 6, ela ficou perfeita, foi quase quadro a quadro que eles fizeram naquilo. Então dá pra ver que a série tinha muito potencial para umas 6 ou 7 temporadas, porque essa história ela é realmente incrível. Mesmo que o autor tenha feito o que ele feito, essa obra dele é um feito muito grande também, então fica complicado nessa parte. E agora já saiu as 2 primeiras partes dela na Netflix, e só falta lançar um episódio, que eu acho que não vai ter sido lançado quando esse vídeo sair ainda, só que o episódio é um quadrinho separado da morte, quando ela vem passar um dia como humana na Terra com uma pessoa que quer fazer assim, igual eu vejo nos vídeos do Instagram. Mas visualmente a obra ficou impecável e os atores foram muito bem escolhidos também. O elenco ficou sensacional, principalmente dos Perpétuos. O Destruição, a Delírio, eles ficaram muito bem representados do jeito que fizeram. Então, se você não leu os quadrinhos, você vai gostar e vai apreciar muito mais essa segunda temporada, né? Só que, como ela foi toda mastigada para quem já leu, sabe o impacto que perde da história na hora que passa por tudo isso. Se Sandman nos ensina algo é que tudo muda. Sonhos morrem, mas também renascem. Se você curte histórias que desafiam a lógica, a moral e o que significa ser humano, Sandman não é só uma leitura, Sandman é uma jornada. Você já leu Sandman? Tem vontade de ler? Quer saber mais sobre essa história? Deixa seu comentário aqui. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo.